Olhe para cima, hoje à noite. A lua está lá, como sempre, pendurada no céu, como se tivesse sido pregada no tecido do cosmos. É uma imagem reconfortante, não é? Quase estática. E se eu te perguntar agora mesmo por que ela não cai na nossa cabeça? Você provavelmente me daria uma resposta quase imediata, sem sequer piscar. Ela está em órbita. Todo mundo sabe disso. Você aprendeu isso na escola, viu em documentários, ouviu 100 vezes. É um daqueles fatos que simplesmente moram no seu cérebro, como algo resolvido, pronto, explicado. Um arquivo guardado na gaveta de coisas que não preciso mais questionar. Mas antes de seguirmos, deixe-me te fazer uma pergunta de verdade. Esqueça a palavra por um segundo. O que órbita realmente significa? Não o rótulo, não o termo técnico. O que está acontecendo fisicamente, agora mesmo, a 380 mil quilómetros sobre a sua cabeça, que impede que aquela rocha de trilhões de toneladas se choque contra nós. A maioria das pessoas faz uma pausa aqui. Elas tentam visualizar a mecânica e dizem algo como: bem, ela está se movendo de lado, então ela não cai. Certo, mas por que o movimento lateral anularia a queda? Qual é o mecanismo? Você consegue sentir a explicação começando a escorregar entre os seus dedos, não consegue? Quanto mais você pressiona esse conceito, menos sólido ele se torna. E é aqui que a nossa jornada começa, porque aqui está o que você tem feito durante toda a sua vida. Você tem carregado uma palavra e a confundido com compreensão. Órbita soa como uma explicação, mas não é. É apenas a descrição de um caminho, não a razão pela qual o caminho existe. E a razão, uma vez que você a enxerga de verdade, é tão estranha, tão genuinamente bizarra, que vai fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre cair, sobre movimento e sobre o que a gravidade sequer faz. Aqui está o que ninguém te conta de forma clara, sem os jargões que escondem a mágica. A Lua está caindo. Agora mesmo. Enquanto você ouve estas palavras, ela está ativa, contínua e implacavelmente caindo em direção à Terra. Ela está caindo há 4 bilhões e meio de anos. Ela continuará caindo muito depois que cada ser humano que já viveu tenha desaparecido. Ela nunca para. Ela nunca atinge o chão. Ela simplesmente cai para sempre. E veja bem, isso não é uma metáfora, não é uma maneira poética ou física romântica de descrever um movimento circular. É literalmente, e eu quero dizer fisicamente, o que está acontecendo. A Lua está em queda livre e tem estado assim desde antes da vida existir neste planeta. Se isso não te soa imediatamente como a coisa mais estranha que você ouviu hoje, é porque você ainda não deixou a ideia assentar na sua mente. Pense no peso disso. Imagine o que significa algo cair sem nunca chegar. É um paradoxo visual. Nós fomos treinados pelo nosso cotidiano a associar cair com um impacto final. Você solta uma caneta, ela cai e bate na mesa. Você tropeça, cai e atinge o chão. O fim é o que define a queda. Mas no cosmos, o fim foi removido da equação e o que sobra é um estado de movimento perpétuo que desafia a nossa intuição mais básica. Isaac Newton, o homem que começou a desemaranhar esse nó, entendeu que a maneira de resolver esse mistério não era através de equações primeiro, foi através da imaginação. Ele sabia que para entender o céu, ele precisava trazer o céu para a Terra, para um cenário que qualquer um pudesse visualizar. Ele construiu um experimento mental tão limpo, tão brutal em sua lógica, que uma vez que você o vê, você não consegue mais desver. Ele não queria apenas descrever a Lua, ele queria provar que o universo é um lugar onde o absurdo é a regra e a estabilidade que vemos no céu noturno é, na verdade, uma queda livre que deu incrivelmente certo. Prepare-se, porque para entender por que a Lua não nos esmaga, vamos precisar de uma montanha impossivelmente alta e de um canhão que desafia a atmosfera. Imagine agora essa montanha de Newton. Não uma montanha comum como o Everest, que ainda está mergulhada na sopa densa da nossa atmosfera. Imagine um pico tão absurdamente alto que ele fura a camada de ar e se projeta no vácuo negro do espaço. Lá em cima, não existe resistência do ar. Não há vento para desviar seu projétil, não há moléculas de oxigênio para friar o seu movimento. É o cenário purista da física. Agora, coloque um canhão no topo e dispare-o horizontalmente. O que acontece? No instante em que a bala sai da boca do canhão, a gravidade, essa força invisível e onipresente, agarra o objeto. A gravidade não se importa que a bala foi disparada para o lado com uma velocidade imensa.
Ela começa a puxar a bala para baixo no exato milissegundo em que ela perde o contacto com o canhão. A bala de canhão traça um arco, uma curva elegante, e acaba atingindo o solo a alguns quilómetros de distância. Agora, imagine que você coloca mais pólvora. Você atira com mais força. A bala voa muito mais longe, cruza oceanos, mas o arco, embora maior, ainda termina no chão. Ela ainda cai. Aqui é onde o cérebro de Newton fez algo extraordinário, algo que separa o gênio do observador comum. Ele se perguntou: e se eu disparar essa bala com tanta força, com uma velocidade tão absurda, que enquanto ela está caindo, a própria superfície da Terra se curve para baixo debaixo dela na mesma proporção? Pense nisso com calma. A bala está caindo? Sim, constantemente, a cada centímetro de sua trajetória. Mas a Terra é redonda. A superfície do nosso planeta não é plana, ela se curva. Se a bala estiver se movendo de lado rápido o suficiente, no momento em que ela cair, digamos 5 metros, a curvatura da Terra também terá caído 5 metros em relação à linha reta inicial. A bala nunca fica mais perto da superfície. Ela cai e cai e cai, mas a Terra continua fugindo debaixo dela. Ela nunca chega. Isso, meu caro, é uma órbita. Esqueça a ideia de que a órbita é uma fuga da gravidade. Esqueça o mito de que a Lua está em um lugar onde a gravidade não a alcança. A órbita não é um equilíbrio entre a gravidade e alguma força misteriosa que empurra para fora. É apenas o ato de cair perfeitamente, infinitamente, com velocidade lateral suficiente para que você continue errando o alvo para o qual está caindo. A Lua não está sendo segurada lá em cima por um fio invisível. A Lua foi, na verdade, muito bem mirada. Ela foi colocada em movimento na velocidade certa e na direção certa há bilhões de anos, e tem passado cada segundo desde então tentando atingir a Terra e falhando miseravelmente, porque estamos sempre nos curvando para longe dela. O que você pensou que era quietude e estabilidade é, na verdade, o erro mais elegante da história do universo. Mas espere, porque um roteirista de verdade sabe que uma ideia bonita não é o suficiente. Uma ideia não é física até que você a prove com números que não podem ser ignorados. E Newton fez algo que na época deveria ter sido impossível. Ele pegou dois fatos que pareciam não ter absolutamente nada a ver um com o outro e perguntou se eles eram secretamente a mesma coisa. Fato número 1. Aqui na Terra, qualquer objeto em queda livre cai cerca de 4,9 metros ou 16 pés no primeiro segundo. Não importa se é uma maçã, uma rocha ou uma bala de canhão. No primeiro segundo, a gravidade te puxa essa distância exata. Galileu mediu isso e todos concordavam. Fato número 1. A Lua está cerca de 60 vezes mais longe do centro da Terra do que nós estamos aqui na superfície. Newton tinha uma suspeita ousada. A lei do inverso do quadrado. Ele propôs que a força da gravidade diminui com o quadrado da distância. Se você dobra a distância, a força cai para 1/4. Se você triplica, cai para 1/9. Então, se a Lua está 60 vezes mais longe, a gravidade lá em cima deve ser 60 vezes mais fraca, ou seja, 3.600 vezes mais fraca do que aqui no chão. Agora, faça as contas comigo, e é aqui que a mente explode. Se a gravidade na Lua é 3.600 vezes mais fraca, então a Lua não deveria cair 4,9 metros no primeiro segundo. Ela deveria cair 4,9 metros divididos por 3.600. Isso dá aproximadamente 1,3 milímetros, apenas a espessura de uma moeda de 10 centavos, por segundo. Newton então olhou para as observações astronómicas. Ele conhecia a velocidade da Lua e o tamanho da sua órbita. Ele calculou o quanto a trajetória da Lua realmente se curva em direção à Terra a cada segundo para manter o seu caminho circular. O resultado, 1,3 milímetros, exatamente o mesmo número. Dois números obtidos de formas completamente diferentes. Um soltando pedras em um campo na Inglaterra e o outro observando o movimento de um corpo celeste a 380 mil quilómetros de distância através dos séculos. Eles bateram. Naquele momento, o universo deixou de ser um conjunto de mistérios isolados e se tornou uma engrenagem única. A força que derruba a fruta da árvore no quintal é a mesmíssima força que dobra o caminho de um mundo inteiro no céu. Não havia razão nenhuma para esperar que a física da sua mão coincidisse com a física do céu, mas ela coincide. Completamente. Exatamente.
Esse ajuste, essa concordância entre um número e outro, foi o momento em que a física deixou de ser apenas observação e se tornou uma revelação da estrutura da realidade. A Lua está caindo e os números de Newton são a prova de que o céu é apenas um reflexo do que acontece aqui embaixo. A Lua está caindo e os números de Newton provam isso. Mas agora surge a pergunta óbvia, e é uma pergunta excelente. Se a Lua está caindo há 4 bilhões e meio de anos, por que ela ainda está lá em cima? Por que ela não descreveu uma espiral para dentro, aproximando-se cada vez mais, até finalmente completar a queda e nos atingir com a força de um apocalipse? Você pode pensar que algo deve estar empurrando-a, mantendo sua órbita, impedindo que ela perca o fôlego. Alguma força externa, algum motor cósmico, algum suprimento contínuo de energia que neutralize o puxão implacável da gravidade. A verdade é mais inquietante. Não existe nada. Não há nada empurrando a Lua lateralmente. Não há nada mantendo sua velocidade. Nenhum motor, nenhum propulsor, nenhuma mão invisível dando um empurrãozinho ao longo do seu caminho. Ela foi colocada em movimento há muito tempo, quase certamente por uma colisão catastrófica entre a Terra primitiva e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia. E desde aquele momento de violência indescritível, a Lua tem estado apenas navegando, apenas flutuando por inércia. Porque aqui está a coisa sobre o espaço, e eu quero dizer a coisa que sua intuição se recusa a aceitar. O espaço não oferece resistência. Na Terra, tudo para. Se você rolar uma bola, ela para. Se você balançar um pêndulo, ele morre. Se você atirar algo, ele cai, atinge o chão e o movimento acaba. Tudo o que você experimenta aqui envolve atrito, resistência do ar, arrasto, alguma força que sangra a energia do movimento ao longo do tempo. Por isso, seu cérebro, treinado por uma vida inteira observando coisas desacelerarem e pararem, assume que a Lua também deveria estar desacelerando, que ela precisaria de combustível para continuar. Mas ela não precisa. No vácuo do espaço, não há nada contra o que lutar. Não há ar para criar resistência. Não há superfícies para gerar atrito. A velocidade lateral da Lua não custa nada para ser mantida. Ela não requer manutenção. Ela simplesmente continua porque não há nada que a impeça. Isso é o que chamamos de conservação do momento, e é uma das verdades mais desconcertantes de toda a física quando você realmente se permite senti-la. Veja bem, na nossa concepção cotidiana, achamos que o movimento precisa de uma causa para continuar. Na física real, o movimento não precisa de uma causa para continuar, apenas as mudanças no movimento precisam de uma causa. A Lua continua se movendo de lado porque ela já estava se movendo de lado e nada a parou. Ela continua caindo porque a gravidade da Terra continua puxando. E essas duas coisas juntas, a inércia lateral imparável e a queda gravitacional sem fim, travam-se em uma órbita que não requer energia nem atenção do universo. Ela apenas funciona indefinidamente. Como um relógio que nunca precisa de corda porque, bem, ele nunca esteve gastando energia para começo de conversa. Por 200 anos, as leis de Newton foram consideradas o ápice da sabedoria humana. Elas eram perfeitas. Elas previam tudo com uma precisão matemática que parecia quase sobrenatural. O movimento dos planetas, o retorno dos cometas, o tempo exato dos eclipses. O universo parecia um mecanismo de relojoaria previsível e Newton tinha entregado o manual de instruções. E então, Mercúrio se recusou a cooperar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e sua órbita é uma elipse, assim como a dos outros planetas. Mas essa elipse tem um problema, ela se move. Não por muito, é claro. O ponto onde Mercúrio chega mais perto do Sol, o periélio, desloca-se ligeiramente a cada órbita, traçando uma rotação lenta que leva 3 milhões de anos para completar uma volta. É um balanço tão minúsculo que parece que não deveria importar, mas importa. Importa enormemente. Porque quando os astrônomos usaram as equações de Newton, levando em conta a atração gravitacional de todos os outros planetas puxando Mercúrio, eles conseguiram prever quase todo esse balanço. Quase. Havia um resto. Uma sobra de 43 segundos de arco por século que Newton simplesmente não conseguia explicar. Para você ter uma ideia, isso é uma fração de 1 grau. Um erro tão pequeno que parece perdoável. Mas a física não aceita o quase. Na ciência de alto nível, uma equação que está quase certa está, na verdade, errada. E essa pequena discrepância ficou ali, nos dados, como uma farpa cravada na pele da ciência por décadas.
Irritante, inexplicada, esperando por alguém que tivesse a coragem de questionar se o próprio conceito de força de Newton estava correto. Entra em cena Albert Einstein. E o que ele fez não foi apenas ajustar a matemática de Newton. Ele fez algo que deveria ter parecido completamente insano na época. Ele jogou fora o conceito básico que sustentava tudo. A gravidade, disse Einstein, não é uma força, não é um puxão, não é uma atração invisível que viaja pelo espaço de um objeto a outro. Isso não existe da forma que Newton descreveu. O que existe é geometria. Imagine uma cama elástica esticada. Se você colocar uma bola de boliche no centro, o tecido se curva. Se você tentar rolar uma bolinha de gude em linha reta, ela vai seguir a curva do tecido e começar a girar em torno da bola de boliche. A bolinha de gude não está sendo puxada por uma força mágica. Ela está apenas tentando seguir o caminho mais reto possível em um espaço que está torto. A massa de um objeto, seja a Terra, o Sol ou a Lua, deforma o próprio tecido do espaço e do tempo, a estrutura quadridimensional que chamamos de espaço-tempo. A Terra não puxa a Lua com um cabo invisível. A massa da Terra curva o espaço ao seu redor, e a Lua, ao se mover por esse espaço curvo, segue o caminho mais reto disponível para ela. Ela não está sendo arrancada de sua rota, ela está apenas flutuando em uma pista que já está dobrada. Ver uma linha reta através de uma geometria curva se parece, para nós, com uma órbita. A Lua não está caindo em direção à Terra no sentido clássico, ela está caindo através do formato do universo que a massa da Terra criou. E esta é a parte que realmente me arrepia, quando as equações de Einstein foram aplicadas àquela pequena falha na órbita de Mercúrio, aqueles 43 segundos de arco apareceram exatamente como previsto. A farpa foi removida. Newton não estava errado, ele estava incompleto. Ele tinha descrito a sombra de algo muito mais profundo sem nunca ter visto o objeto que projetava a sombra. Estamos prestes a ver como essa queda infinita define não apenas a Lua, mas cada átomo do seu próprio corpo. Agora, dê um passo para trás, afaste-se da Lua, afaste-se de Mercúrio e olhe para o quadro inteiro. Se a gravidade é geometria, se é o tecido do espaço se curvando sob o peso da matéria, então o universo não é um lugar onde as coisas simplesmente estão. O universo é um lugar onde as coisas acontecem em uma sucessão de quedas. Mas essa nova visão de Einstein trouxe consigo limites e paradoxos que fazem a mecânica de Newton parecer uma brincadeira de criança. O primeiro limite fundamental é a velocidade da informação. Newton achava que a gravidade era instantânea. Ele acreditava que se o Sol desaparecesse num estalo de dedos, a Terra sairia voando em linha reta no mesmo microsegundo. Einstein disse não. Nada, nem mesmo a gravidade, viaja mais rápido que a luz. Se o Sol sumisse, a Terra continuaria orbitando o fantasma do Sol por 8 minutos e 20 segundos. Estaríamos caindo em direção a algo que não existe mais, seguindo a curva que a massa deixou para trás como uma memória no tecido do espaço. Isso nos mostra que a órbita não é apenas um caminho, é uma resposta ao formato do espaço que leva tempo para se ajustar. E aqui está o paradoxo que vai contra tudo o que eu te disse até agora. Eu disse que a Lua cai para sempre, certo? Que ela está trancada nesse erro perfeito. Mas a física real, a física que não se contenta com aproximações, revela uma verdade mais estranha. Nada no universo é verdadeiramente estável. A Lua está caindo, sim, mas ela também está se afastando. Devido a algo chamado atrito de maré, a Terra está transferindo um pouco de sua energia de rotação para a Lua. Como resultado, a Lua está ganhando velocidade e subindo para uma órbita mais alta, afastando-se de nós cerca de 3,8 centímetros por ano. É um equilíbrio precário. Estamos vivendo em uma janela de tempo cósmica perfeita, onde a queda e a fuga se anulam tão bem que podemos ter eclipses solares totais, onde o tamanho aparente da Lua cobre exatamente o Sol. Em alguns milhões de anos, isso não será mais possível. A queda continuará, mas o alvo terá mudado. O sempre da física é, na verdade, um por enquanto muito longo. Mas não pare na Lua. Aponte essa lógica para tudo o que você conhece. A Estação Espacial Internacional está a apenas 400 quilômetros de altitude. Sabe quanta gravidade existe lá? Cerca de 90% da gravidade que você sente agora.
Os astronautas não flutuam porque não há gravidade. Eles flutuam porque a ISS está caindo em direção à Terra a 28 mil quilômetros por hora e, assim como a Lua, ela erra o chão continuamente. Eles estão em um estado de queda livre perpétua. Se você estivesse em um elevador e o cabo arrebentasse, você flutuaria exatamente como um astronauta durante a queda. A única diferença é que, para o astronauta, o chão do elevador nunca chega. Agora, amplie a escala até o limite do que conseguimos imaginar. Júpiter cai ao redor do Sol. O Sol cai ao redor do centro da Via Láctea a uma velocidade estonteante de 800 mil km por hora. E a nossa galáxia inteira? Ela está caindo em direção a algo chamado o Grande Atrator, uma anomalia gravitacional de massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias. O que você chama de estar parado é uma ilusão criada pela escala. Você sente que está em solo firme, mas você é um passageiro em uma rocha que está mergulhando no vácuo. Você nunca esteve parado, nem por um único milissegundo de sua existência. Desde o seu primeiro suspiro até o momento em que você lê estas palavras, você viajou milhões de quilómetros através de um espaço curvo, caindo em direção a centros de massa que você nunca alcançará. A beleza disso é que não há um fundo. A Terra cai ao redor do Sol, o Sol cai pela galáxia, a galáxia cai pelo aglomerado. O universo não tem um chão. Não há uma superfície final onde tudo isso vai colidir e parar. É uma queda infinita em todas as direções, sustentada por nada além da geometria pura e da inércia de um evento que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Isso nos leva a um limite existencial. Se tudo está caindo, o que define o movimento? Se não há um ponto fixo no universo, como sabemos que estamos nos movendo? A resposta é que não sabemos. Ou melhor, o movimento é apenas relativo a outra coisa que também está caindo. Estamos todos juntos nesse mergulho cósmico, mantidos longe uns dos outros por velocidades laterais que foram decididas no nascimento das estrelas. A estabilidade que você sente nos seus pés agora não é solidez, é uma força eletromagnética empurrando seus pés para cima, com a mesma intensidade que a curvatura do espaço te puxa para baixo. O que chamamos de descanso é, na verdade, um conflito épico entre as leis da geometria e as leis da matéria. Prepare-se, porque na última parte vamos descobrir o que essa queda infinita diz sobre o que significa estar vivo. Chegamos agora ao ponto onde a ciência deixa de ser um conjunto de fatos em um livro e se torna a lente pela qual você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Recapitule tudo o que construímos. A Lua não está pendurada, ela está caindo. Ela não é mantida por fios, mas por uma mira perfeita que dura bilhões de anos. Newton encontrou a conexão em um número. Einstein encontrou o segredo na própria forma do espaço. Mas aqui está o que deve finalizar o trabalho de explodir a sua mente. A sensação de que você está parado agora é a maior mentira que seus sentidos já te contaram. Você está sentado ou em pé em algum lugar, sentindo-se perfeitamente imóvel. Você sente o chão sólido sob seus pés. Você sente que é o ponto fixo ao redor do qual o resto do universo se move. Você não é. O chão sob você está em uma rocha que viaja ao redor de uma estrela a 107 mil quilômetros por hora. Essa estrela está orbitando o centro de uma galáxia a 828 mil quilômetros por hora, arrastando você através do vazio, em um caminho que leva 225 milhões de anos para completar uma única volta. E essa galáxia? Ela está despencando através do grupo local, em direção a estruturas gravitacionais tão vastas que nem sequer temos nomes adequados para todas elas. A imobilidade que você sente é, na verdade, uma guerra de forças em escala atômica. O que você interpreta como solidez é a repulsão eletromagnética dos elétrons no chão, empurrando de volta contra os elétrons nos seus pés. É uma luta constante. A curvatura do espaço-tempo tenta te fazer cair em direção ao centro da Terra e o chão te chuta para cima com a mesma intensidade. O que chamamos de repouso é apenas um empate técnico entre a geometria do universo e a resistência da matéria. Repulsão mascarada como solidez, queda livre mascarada como descanso. E aqui está a revelação final. Não há fundo. A Terra cai ao redor do Sol.
O Sol cai através da galáxia, a galáxia cai através do universo, e o universo não tem borda, não tem âncora, não tem uma superfície onde tudo isso vá, eventualmente, bater. É uma queda livre completa, em todas as direções, sem nada embaixo. Isso não é um mistério poético ou uma metáfora para te fazer sentir pequeno. É a estrutura técnica e medida do lugar onde você mora. Confirmada por cada satélite que já lançamos, por cada eclipse que previmos com precisão de segundos, por cada cálculo que permitiu que robôs pousassem em Marte. Newton viu isso em um número que não tinha o direito de coincidir, mas coincidiu. Einstein viu isso na geometria que se dobra sob o peso da existência. E Richard Feynman certa vez sugeriu que o verdadeiro prazer da ciência não é saber a resposta, mas sentir a profundidade da pergunta enquanto você a pressiona e descobre que ela não tem fim. A pergunta por que a Lua não cai era uma armadilha. Ela sempre caiu. Tudo sempre cai. A pergunta real nunca foi se as coisas caem, mas sim através de que elas estão caindo. E a resposta é algo muito mais estranho, antigo e magnífico do que a versão confortável que você carregava no bolso. A física não serve para tirar a magia do mundo, ela serve para substituir uma magia barata e inexplicável por uma realidade que é infinitamente mais sofisticada. Saber que a Lua é uma rocha em queda livre perpétua não torna o luar menos bonito, na verdade, torna-o quase milagroso. É o resultado de um equilíbrio tão fino, de uma inércia tão persistente e de uma geometria tão curva que a própria existência daquela luz prateada no céu se torna um testemunho da consistência do universo. O universo não precisava ser assim. Não havia razão para que as leis que regem a queda de uma maçã fossem as mesmas que regem a dança das galáxias, mas elas são. Existe uma unidade, uma assinatura matemática que percorre tudo, desde o átomo de hidrogênio no seu DNA até as supernovas nos confins do tempo. E essa assinatura nos diz que estamos todos caindo juntos, em um abraço gravitacional que define a forma de tudo o que amamos e conhecemos. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, não a veja como um objeto estático pregado no céu. Veja-a pelo que ela é, um mundo inteiro, com montanhas e crateras, mergulhando no abismo a 1 km por segundo, errando a Terra por um triz, repetidamente, há eons. E sinta, por um momento, a velocidade da rocha onde você mesmo está pisando. Sinta a curva do espaço sob seus pés. A realidade não é sólida, ela é um movimento perpétuo, uma queda elegante que nunca termina. Se você chegou até aqui, é porque você não quer apenas saber o nome das coisas. Você quer entender o mecanismo. Você quer ver a engrenagem por trás da cortina. E esse é o primeiro passo para ver o mundo como ele realmente é, e não como nos disseram que ele era. A verdade é sempre mais estranha que a ficção e muito mais bela. Se você quer continuar desmontando esses mitos e explorando as profundezas do que chamamos de realidade, inscreva-se e junte-se a nós. O universo está caindo e é um privilégio absoluto poder observar a vista durante o mergulho. Se você quiser conferir os dados ou se aprofundar nos cálculos de Newton e Einstein, todas as fontes estão na descrição. Nos vemos na próxima queda.